Trazendo a torcida, alegres emoções, um grande abraço, muito boa tarde, estamos chegando com mais um Esporte Guará aqui pelo seu canal 23, tomara que o seu fim de semana tenha sido bem agradável, com muita paz, com muita saúde e força para começar mais uma semana bastante movimentada nos bastidores do futebol do Maranhão. Hoje destaque para o Moto, destaque também para a Copa FMF, que tem novos líderes, os líderes estão rigorosamente empatados. Dejair, tudo bem? Boa tarde, Laércio. Boa tarde a todos. Tudo tranquilo, segunda-feira excelente. Final de semana com bastante tranquilidade. Só sentindo falta de muchacho, né, cara? O muchacho pegou uma gripe aí. Pegou uma gripe, né? Ó, pessoal, a galera, o Marcinho, daqui a pouco nós vamos falar. Aliás, você foi pego de surpresa, né? Quando você pegou o celular domingo de manhã, depois daquela balada bacana de sábado, de sábado para domingo. Sábado não teve balada, não. Não teve, não? Dormi cedo. Dormiu cedo. Só fui acompanhar o jogo do Cantareira no Maiobão, mas às 20 horas eu já estava em casa já. E fui surpreendido com um áudio que, inclusive, eu mandei para você, mandou. Mandei para você. Áudio do Marcinho Guerreiro. Já o D já vai falar. Ó, o muchacho tá aqui. Tem como ampliar? Tá eu e ele aqui, né? Vem pra essa aqui. Vou pro lado do D. Aqui, ó. Não é porque ele assumiu o Moto. Aqui já vão começar a espalhar aí, devido à audiência do Esporte Guará. Né? O Esporte Guará tem uma audiência gigante. O Raimundinho Lopes ainda é técnico só do Sub-19. Tá cotado ali, tá entre os nomes. Nós vamos trazer os nomes, né, para seguir no Moto, mas tem um nome mais forte que o do Raimundinho para assumir o lugar do Marcinho Guerreiro. Mas ele não é... já vão espalhar aí na rede social, tirar foto. Ó, só tá lá SD Jair. Né? Vou esperar aqui pra você tirar foto aí. E espalhar. Não é por isso, né? E sábado ainda não assumiu. E sábado eu indo pro Maiobão, né? Ali na estrada do Sítio Grande. Eu tô indo no meu carro e quem tá vindo? Raimundinho Lopes naquele carro em uma das Ferrari dele. Ele e Juninho, o filho dele. Ferrari aí o branca. garoto novo tava indo comprar mel. O garoto novo tá gripado, mas amanhã ele já tá aqui com a gente novamente. Isso. É só por isso, gente. Ainda não vai assumir o Moto. Ainda. Não se sabe, né, ao certo né, qual será o futuro de Um bom nome, Muchacho, né? Um bom nome também. Um ótimo nome. Vem de um título da Copa FMF com o Maranhão. Tá fazendo um bom trabalho na base do Moto, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. Eu começo o Esporte Guará de hoje dando o recado do Centro Elétrico, que tem sempre a melhor solução para você. O Centro Elétrico, que é parceiro do CEDEMAC, é parceiro do Maranhão Atlético Clube, parceiro do Papão do Norte, o Centro Elétrico. Confira o recado aqui na tela do Esporte Guará. Você quer prazo e oferta? Preço e variedade? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é elétrico, hidráulico, iluminação, tecnologia e climatização. São mais de 30 mil itens em nossas lojas. E você pode comprar também pelo site e receber em casa. www.centroelétrico.com. Tradição e inovação? Tamo junto! Vem pro Centro Elétrico. Sempre a melhor solução. É o Centro Elétrico, mais de 30 mil itens para você. Um abraço para o seu Gonçalves e todos que fazem parte da família Centro Elétrico, parceiro do esporte maranhense. E agora vamos falar, claro, não poderíamos começar o programa com outro assunto, senão a mudança de técnico do Motoclube de São Luís. O presidente do Moto foi pego de surpresa, o Dejaí foi pego de surpresa, eu fui pego de surpresa. Toda a torcida motorizada foi pega de surpresa. É bom lembrar também que parte da torcida do Moto não foi favorável à contratação do Marcinho. Nós pedimos até a compreensão, a paciência, e a torcida do Moto não foi favorável à permanência do Marcinho, exatamente por uma saída parecida, que foi quando ele saiu do Moto para o Imperatriz. Mas na época justificou bem, né? Questão de salários atrasados, questão também de contato que tinha com dirigentes do Motoclube de São Luís, e o Moto vivia um problema interno, por isso o Marcinho resolveu ir para o time do Imperatriz. Quando chegou no Imperatriz, ele fez um bom trabalho, levou o time da Série D para a Série C do Brasileiro e já estava com planejamento para o ano seguinte. Veio o convite do Sampaio, ele deixou o projeto Imperatriz, foi para o Sampaio Corrêa. No Sampaio Corrêa, chegou a contactar nome de jogadores, montou uma equipe, deu entrevista como treinador, só que o próprio Sampaio freou o Marcinho e trouxe Flávio Araújo. Marcinho deu um tempo na carreira. Pintou a proposta de quem? Do Maranhão Atlético Clube. Marcinho foi para o Maranhão Atlético Clube, comandou o time na disputa do campeonato estadual, fez uma péssima campanha no time do Maranhão, e aí na terceira ou quarta rodada, se eu não estiver enganado, recebeu uma proposta do 13 da Paraíba, e depois do jogo lá em Rosário contra o São José, ele foi pro 13 da Paraíba e deixou o Maranhão Atlético Clube. É um breve histórico. Deixou o Maranhão Atlético Clube. No 13 foram 3 derrotas. 3 derrotas no 13. De lá, Piauí. O projeto também acabou não dando certo, com a equipe do River do Piauí. Tudo isso só nesse ano, gente. Só nesse ano e alguns aí no ano passado. River do Piauí. Do River do Piauí retornou para cá. Teve a proposta do Timon. Chegou a
a ser inclusive anunciado como técnico do Timon em alguns veículos de imprensa, mas acertou com Chapadinha, onde também não conseguiu acesso para a disputa da Série A do Campeonato Maranhense. Veio o acerto com o time do Motoclube, estava tudo certo, deu entrevista para o Esporte Guará, para toda a mídia como técnico do Moto, fazendo o planejamento. Eis que ontem ele disse que foi a 4ª proposta que ele recebeu, na 4ª acabou aceitando, para dirigir o Caucaia, lá do estado do Ceará, e não segue no time do Moto. Detalhe, né? O Massinho, a justificativa dele, problemas em relação à eleição. Indefinição, a eleição que está marcada já para o dia 21, nós vamos falar, né? O edital foi divulgado no final de semana, finalmente. Mas o que ele relatou? Problema da eleição, indefinição, jogadores que haviam acertado que já não vem mais, e ele é pai de família, e que precisa de algo certo, né? E que não sabe, se o Natanael perder, talvez quem assuma o Moto não me queira como treinador. Foi a justificativa que ele deu para não permanecer na equipe do Moto. Mas o Moto, por outro lado, havia honrado com o acordo que fez com o Massinho, pagou o que ele ainda tinha para receber, referente àquela passagem anterior, onde o ex-presidente do Motoclube ficou devendo, o Moto arcou com o que ele tinha ainda para receber, e de acordo com informações que eu recebi da diretoria do Moto, recebeu algo adiantado, até para se planejar, nesse período de final do ano. Só que o Massinho optou por ir para o Caucaia, lá do Ceará. E aí, Dejaí, como é que você recebeu essa informação? Né? Uma informação, ele tem a justificativa, só que acaba tendo aquela situação ruim, porque pelo histórico que eu passei aqui do Massinho nesses últimos tempos, né, é algo que vem se repetindo. Né? O acerto com o time e o comando de outro na sequência, sem sequer comandar esse primeiro time que acertou. E não é surpresa para ninguém. Eu já tinha dito aqui, olha, eu acredito que o Massinho seja treinador do Moto, se iniciar dezembro, e eu olhar o Massinho se apresentando lá no campo de treinamento. Certo. Até porque a gente sabe do histórico dele, está se queimando no mercado maranhense, está fechando as portas praticamente para todos os clubes. Você acha que mesmo com a justificativa... Por atitudes dessa maneira, mesmo com a justificativa. Eu acho que quando você dá uma palavra, muitas das vezes vale mais do que um documento. Se ele, naquele momento, ele entendeu que não tinha nenhuma proposta e apareceu o Motoclube, ele, vou me garantir aqui, porque pelo menos eu já entro um ano empregado. Aí depois que ele dá a palavra, que é anunciado, que se faz uma coletiva de imprensa para apresentar o novo treinador, e você recebe uma proposta, recebe algo adiantado e volta atrás e diz que se sente inseguro enquanto não se define essa questão política dentro do clube, eu vejo que está se queimando no mercado maranhense, está fechando as portas, é um treinador jovem, mas já com histórico de passagens curtas por vários clubes, abandono de projetos. Chegou no Maranhão Atlético Clube, disse que tinha um projeto bacana, abandonou o barco. E o Maranhão, eu não sei se você concorda, o grande responsável pelo insucesso do Maranhão nesse ano, se tem um dos grandes responsáveis, foi o Massinho. Porque o Maranhão depositou todas as suas fichas no trabalho do Massinho Guerreiro lá no começo do ano. E eu acho que desses todos aí, só o Sampaio, que eu acho que ele não levou um pé na bunda, levou uma rasteira. Porque o presidente Sérgio Frota já tinha anunciado que ele era o treinador para essa temporada. Inclusive, ele já estava montando o projeto e depois veio a notícia de que ele não comandaria o Sampaio em 2019. Aí você passa por Maranhão Atlético Clube, aí depois você vai para o 13. Faz uma péssima campanha. 3 derrotas seguidas. Vem para o River do Piauí, que disse que tinha um projeto bacana e não fica até o final. A equipe não se classifica. Aí depois é anunciado no Timon. Quando você é anunciado de forma oficial no Instagram ou no site do clube, é porque você acertou. O clube não vai fazer um anúncio de forma oficial se você não tem acertado. E aconteceu isso. Eu acho que ele voltou atrás novamente, quando recebeu a proposta do Chapadinha, que era aqui, entendeu? Em São Luís. Então, assim, é um jovem treinador que está no seu início de carreira, mas ele tem que pensar algumas coisas. Acho que ele tem que repensar um pouquinho as suas atitudes, as suas decisões. Já mostrou que tem capacidade de ser um bom treinador futuramente. O início dele foi muito bom, campeão maranhense pelo Moto. Justamente por isso que eu estou dizendo. Ele já mostrou capacidade que pode ser um bom treinador futuramente. Mas eu acho que se ele não pesar essas decisões precipitadas e esse momento conturbado da carreira dele, pode ficar pelo caminho como outros que já apareceram e não deram sequência na sua carreira. Mas eu desejo sucesso para ele. É só quem calça o sapato que sabe onde é que aperta o calo. Então, se ele soltou esse áudio aí, dizendo que tem família para cuidar, a família depende dele,
A gente tem que olhar por esse lado também. Se a proposta foi vantajosa, não sei. Se o projeto é melhor do que o Moto, eu não sei. Mas, de fato, já mudou de ares e a gente deseja sorte para ele e que possa ter sucesso lá no futebol cearense. São quantos times aí? O Dejaí faz um relato interessante, porque se você computar lá desde o Moto, da saída para o Imperatriz, aí você vem lá, Imperatriz, Sampaio, depois do Sampaio Correia, MAC, 13 da Paraíba, River do Piauí e Chapadinha. São 6 times em um intervalo curto demais. Em um ano, se você pegar... 6 equipes em um intervalo de um ano. Em um ano. Né? E se você analisar bem, o bom trabalho foi o Imperatriz. Que acabou sendo o acesso no ano passado. E foi curto também, né? Foi curto. Ele chegou, ele abandonou o projeto do Moto no meio, foi campeão maranhense pelo Moto, abandonou. Eu acho que ali até a justificativa dele foi aceitável, né? Porque ele já tinha terminado a competição. Tinha terminado a competição e ele estava num lado, ele acabou ficando de um lado, né? Da diretoria, não quis perder a amizade, não quis também se queimar com a nova diretoria e foi lá para o Imperatriz. Você acredita que daí as decisões acabaram, né, sendo decisões equivocadas, como principalmente o acerto com o Maranhão no começo do ano? Sem dúvida nenhuma. E você... Eu me lembro bem uma entrevista que ele disse, que ele deu no jogo do MAC, que ele não tinha mais nada para extrair dos jogadores. Se você está na terceira rodada, você não tem mais nada para extrair dos seus atletas, eu não entendi aquela entrevista que ele deu. Porque acho que ele já estava querendo sair fora do barco, pular fora do barco. Esse foi o meu entendimento. Agora, as decisões precipitadas, eu acho que parte daí. Você como treinador, você tem que saber que você vai estar gerindo várias personalidades, vários jogadores com comportamentos diferentes. E a partir do momento que o treinador dá uma entrevista de que não tem mais nada para extrair com 3 jogos apenas, a gente fica assim em dúvida em relação a até onde ele pode ir como treinador. Porque no primeiro momento de dificuldade ele pula fora. Foi igual ao Sampaio. Foi igual ao Sampaio. Bem, porque o Sampaio ele começou bem, chegou até a tirar o time da zona do rebaixamento. Mas a partir daquele momento começou a ter problemas com jogadores, né? E depois de uma derrota, se eu não me engano, foi até em Goiânia, não foi? Isso. Se eu não me engano, depois de uma derrota com o Atlético, ele entregou o cargo, entendeu? Chegou a entregar o cargo, depois voltou atrás. Então, assim, são decisões que eu não sei se ele tem alguma pessoa que o orienta. O Massinho é experiente, mas para ser treinador ele tem que ter convicção nas suas decisões. Ele não pode ficar toda hora dando um passo para frente, outro para trás, dizendo alguma coisa, depois voltar atrás, entregar o cargo e depois voltar atrás. Eu acho que ele tem que ter convicções nas suas decisões, até porque, como eu disse, ele é um treinador promissor para o futuro. Ele ainda está galgando o seu espaço no meio futebolístico. Então, como eu disse, cometeu erros no passado, e passado recente, porque o ano ainda não terminou, 2019. Se você for contabilizar MAC, 13, River e Chapadinha, ano, né? Só esse ano foram 4 equipes. Contando o Sampaio, que terminou a Série B. Contando o Moto, 5. E contando o Moto, que ele já tinha acertado. Chegou a acertar com o Moto, 5. Entendeu? Mas não dirigiu nada, mas acertou. Então, assim, e por mais uma decisão precipitada, equivocada, no meu ver, ele está se transferindo para a equipe do Caucaia, mas ele tem os seus motivos. Mas eu digo assim, é um treinador da nova geração. Se você for pegar ele, o Marlon Contrim, o Danilo Brito, são treinadores da nova geração que tem tudo para ser bons treinadores futuramente. Mas tem que ter um pouquinho mais de convicção nas suas decisões e um pouquinho mais, acho que, de tranquilidade, principalmente no momento de dificuldade. Que já foi provado e já foi mostrado que no primeiro desafio e na primeira dificuldade que ele tem, eu acho que ele sente o baque e aí ele se entrega. Tem que ter um pouquinho de personalidade para que a sua carreira possa ser brilhante. Vamos falar do edital de convocação do time do Moto, daqui a pouco nós vamos falar do edital. Né? Acaba, na minha opinião, acaba o clima total, na sua opinião, melhor dizendo, Dejaí, a questão de se o Moto, por exemplo, não dá certo no Caucaia, o Moto também, no futuro treinador, não dá certo. O Massinho, no momento, deixa de ser uma opção? O torcedor não aceitaria mais. No momento, o torcedor... Deixa de ser uma opção, porque já foi uma rejeição grande na vinda do Massinho. Justamente por aquele abandono, entre aspas, claro que você é um profissional, você está há muito tempo sem receber. Como ele disse, eu tenho família para cuidar. Sim. Ele tem as contas para pagar. E naquele momento o Moto estava numa dificuldade tremenda financeira, não estava com as obrigações em dia como assim, ou ele foi para o Imperatriz.
já teve uma rejeição agora na sua contratação. E depois aí desse abandono de ter se transferido para a equipe do Caucaia, eu vejo que se não der certo lá no Caucaia e de repente o motoclube precisa de um treinador, eu acho que o Marcinho hoje não é uma das 3 primeiras opções. Até por essa rejeição diante do torcedor pelo fato de ter abandonado o clube. Agora, um ídolo como o Marcinho, de uma grande nação como é a nação rubro-negra, ele tem que ter muito cuidado nesse tipo de comportamento, porque tudo aquele que ele conquistou dentro de campo, como atleta, na conquista do estadual como treinador, porque o torcedor ele é muito passivo, ele é muito paixão. Ao mesmo tempo que você pode ser ídolo, de repente se você cometer um erro, você vai ser crucificado. Então a gente espera que isso não aconteça e que o torcedor possa sentir o mesmo carinho que sentia pelo Marcinho antes, até porque é uma decisão pessoal. E a gente só deseja sorte para ele. Pois é, boa sorte para o Marcinho, repercussão nas redes sociais, claro, alguns torcedores chateados com a decisão, né? vai seguir para o Caucaia, outros entenderam e a grande maioria nas redes sociais sentiu um alívio. E tem aquele outro lado, alívio, porque já pensou se ele abandona no meio da competição como foi com o Maranhão Atlético? E se realmente ele recebeu um adiantamento de valores. Não, recebeu. Principalmente para se manter até o início dos treinamentos. Do Moto, isso é mentira da diretoria do Moto. Eu recebi a informação que ele recebeu. Se ele recebeu, o Moto tem que ser ressarcido. O correto, né? O Moto tem que ser ressarcido. Isso deve estar num acordo para que ele devolva aquilo que recebeu adiantado. Até porque tudo que devia para trás, o Moto pagou também. Ficou no acordo para que ele voltasse para o Moto. Então tem que arcar com esse compromisso. Agora quem deve o Moto, pela informação que eu tenho, é o Marcinho. Né? Precisa repassar a quantia que recebeu. Né? Mas vamos aguardar. Então, repetindo, boa parte da torcida se sentiu aliviada. Porque vai que ele recebe uma proposta, a opinião da torcida, viu, Marcinho? Não sou eu. A opinião que eu estou recebendo aqui. Vai que você recebe uma proposta durante o campeonato e resolve seguir, como aconteceu com o Maranhão. Quando você saiu do mar que foi lá para o 13 da Paraíba, né? São aqueles detalhes, o Dejaí já falou muito bem e você pode participar. O Esporte Guará está aqui esperando a tua opinião. O Gabriel está avisando aqui que na entrevista de apresentação lá no Maranhão, ele falou que era Maquiano, né, na entrevista recente lá no Parque Valério Monteiro. O Ademar está dizendo que o técnico do Moto tem que ser Dejaí Ferreira. Não sei, o passe dele é caro, tem que conversar comigo que sou empresário. Ele mandou mensagem aqui, nossa amiga Ademar, que tá lá na Crococá. Um abraço, meu parceiro. Viu, Ademar? Meu empresário. Vamos negociar, eu sou empresário, seu agente, viu? Vamos conversar aí para ver se o Dejaí aceita ou não. Né? Não, o Dejaí não vai aceitar. O Dejaí é comentarista e técnico do time do Esporte Guará, aliás, técnico e jogador do time do Esporte Guará, tá bom? Agora vamos ao recado da Vital Odonto. Daqui a pouco nós vamos ainda falar do Moto, trazer os possíveis nomes de treinadores da equipe do Motoclube de São Luís. Desponta aí o Luizinho, também o Leandro. Daqui a pouco você vai saber quem é Luizinho e quem é Leandro aqui no Esporte Guará. Mas antes tem o recado da Vital Odonto. Hoje é segunda-feira e a semana já começa com você, claro, preocupado com esse sorriso maravilhoso aí que você tem, hein? E para ele ficar todo o tempo bonito, você pode ir lá na Vital Odonto, há mais de 10 anos, cuidando do seu sorriso e da sua saúde bucal. A Clínica Vital Odonto oferece atendimento personalizado e uma excelente infraestrutura para receber você e sua família com o conforto que você merece. Conta com profissionais especialistas altamente qualificados, atendendo a todas as especialidades odontológicas, entre elas próteses fixas, imóveis, implantes, cirurgias, tratamento de canal, estética e clareamento dental, com aparelhos de alta tecnologia, proporcionando conforto aos clientes. Por meio do diagnóstico digital, disponibiliza a colocação do aparelho ortodôntico em até 24 horas. Ligue agora ou mande uma mensagem e agende sua avaliação. Vital Odonto, há 10 anos transformando sonhos em sorrisos. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 2, Cláudio Anil. Ai... Vamos juntos, obrigado. Recado da Vital Odonto, um abraço para o Jairo Martins, que está aqui com a gente ao vivo no programa Esporte Guará, né? Tá dizendo que vai ganhar um fone do Dejaí. O Dejaí vai mandar um fone para ele, tá bom? Ó, o pessoal mandando mensagem para nós aqui, participando sempre. Um abraço pro grande Ademar Martins, ele tá comigo. O Gabriel de Castro está dizendo que traria o Marlon Coutrin. Vamos falar daqui a pouco se o Marlon Coutrin é um bom nome, né? O Dejaí você já viu aí na tela, mas ele vai falar. O Rodrigo, rapaz, vice-presidente do Imperatriz, está acompanhando o nosso programa. Falar também daqui a pouco da tabela do Campeonato Maranhense, que foi divulgada nesse final de semana. Vamos pro intervalo e voltamos já já.
De volta com o segundo tempo do Esporte Guará e você pode participar conosco, mandando mensagem para nós, interagindo sempre aqui do programa Esporte Guará. Um abraço para o Wallace Casanova, que é diretor de jornalismo da Rede Record News lá de Imperatriz, parceiro aqui também da TV Guará. Um abraço para a Cristina, que está acompanhando o nosso Esporte Guará lá no BF. O Zamba do BF também está acompanhando. O John Pedra já falei. Um abraço também para França Melo, grande França, rapaz. Ele que sempre assiste o programa Esporte Guará. E o Luciano Silva Júnior, que acompanha pelo Portal Guará lá em Belo Horizonte, tá bom? Eu começo o segundo bloco do Esporte Guará falando da Multicar GD. A Multicar GD toda sexta-feira tem uma promoção, já está preparado, né? Porque toda sexta o Esporte Guará, em parceria com a Multicar GD, sorteia um alinhamento e um balanceamento para você lá na Multicar GD. E na sexta-feira, além do alinhamento e balanceamento da Multicar GD, nós vamos sortear um fumê para o seu carro. Daqui a pouco eu vou dizer onde é que você vai buscar. Mas lá na Multicar GD, você tem a melhor equipe de mecânicos da cidade de São Luís. Se você tem alguém no interior do estado que não encontrou mecânico, traga para cá, para São Luís, que a Multicar GD vai resolver o problema dele. Os equipamentos mais modernos, todos os itens são inspecionados do seu carro para saber se não tem nenhum vazamento de óleo, se não tem nenhum problema com o motor, se tem alguma peça que precisa ser trocada, e lá você vai trocar a peça. Não tem aquela história lá de chegar lá teu carro com a peça funcionando, o mecânico tirar e dizer que você precisa trocar tudo. Lá não. Lá você pode confiar, porque você só vai trocar o item que precisa do seu carro, porque a Multicar sabe a importância que é o seu dinheiro que você sua o mês inteiro, o ano inteiro para ganhar. Claro que você tem que gastar de uma forma que seu carro saia de lá arrumado e que você não tenha nenhum prejuízo financeiro ao longo do mês. Multicar GD, ainda tem um atendimento delivery, hein? Problema em qualquer lugar, é só entrar em contato com a Multicar GD. E eu começo o segundo bloco do Esporte Guará, voltamos a falar do moto, porque tem um edital de convocação que foi publicado, enfim, no final de semana. O Conselho Deliberativo do Moto divulgou o edital e algo diferente de todos os anos e de todas as eleições que eu já acompanhei aqui no time do Moto. Tá aí o edital, ó. O presidente, já vou explicar o que é diferente. O presidente do Conselho Deliberativo do Moto, usando das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto Social do Clube, vem convocar os conselheiros para a Assembleia. Essa Assembleia vai acontecer lá na Avenida Daniel de Latouche, né, 1440, sala 312, lá na Coama. Vai ser no dia 21 de novembro. Nós adiantamos aqui na sexta que a eleição seria no dia 21 de novembro. Às 7 da noite, em primeira convocação, com o mínimo de 50% dos conselheiros aptos a votar. E às 19h30, em segunda convocação, com qualquer número de conselheiros para deliberarem sobre a eleição do Conselho Deliberativo, a posse do Conselho Deliberativo e a eleição e posse do Conselho Fiscal. Então não tem nada falando aí de eleição do Conselho Diretor, já nós vamos falar. As chapas com os nomes dos candidatos ao Conselho Deliberativo deverão ser protocoladas na secretaria, né, do clube, do Conselho Deliberativo, até o dia 15 de novembro de 2015. Então até o final dessa semana aí. Nós já estamos no dia 11, então você tem até o dia 15 para protocolar a sua candidatura lá na Avenida Daniel de Latouche, 1440, sala 312, na Coama. Poderão participar todos os conselheiros que estiverem adimplentes até 31 de outubro de 2019. Então quem está adimplente até agora pode concorrer na eleição do Conselho Deliberativo do Moto, né? E aí, na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho ao senhor Cursino Raposo, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e toda essa diretoria do Moto que está emperrando aí muita coisa, eu não sei, pela primeira vez eu acompanho aqui em São Luís uma eleição que vai ter só o Conselho Deliberativo e depois o Conselho Diretor, né? Acaba dando até uma justificativa para o Marcinho. O Marcinho sai pela tangente, nós já falamos aqui, mas tem esse outro lado da moeda, né, Dejair? Sem dúvida nenhuma. É muito complicado, né, Laércio? A gente falou do Marcinho sobre a convicção das suas decisões, mas também, como eu disse, pelo outro lado, o treinador se sente até inseguro. Como ele mesmo disse no áudio dele. De repente o presidente Natanael não vai ser aclamado, de repente dá uma reviravolta e ele fica sem trabalhar. Então tudo isso por causa desse edital de convocação, dessa eleição. Demorou muito isso aí. Porque demorou muito. O edital estava pronto desde quinta-feira e não publicaram. Se já tivesse feito a eleição, se o presidente Natanael tivesse sido aclamado, eu tenho certeza que o Marcinho não teria tomado essa decisão. Pois é, então tá aí, ficaria até mais difícil para ele. Até mais difícil. Ficaria até mais difícil para ele tomar. Então tá aí, quem quiser concorrer ao Conselho Deliberativo do Moto tem até o dia 15 de novembro para registrar a chapa. Atenção aí, conselheiros, né? Pregamos sempre a união do Moto, o Moto precisa da união. Pregamos também que o torcedor do Moto fique atento, viu, torcedor? Fique atento.
Eu costumo sempre dizer aqui que o torcedor do Moto tem mania de pegar no pé da imprensa que cobre futebol. Para alguns torcedores do Moto, principalmente aqueles mais fanáticos, todo mundo que faz TV ou rádio aqui no Maranhão é torcedor do Sampaio. Né? Vamos olhar o outro lado da moeda. Com exceção do Rans, tirando o Natanael, qual foi o outro presidente que apareceu no Moto com projetos? O Rans sentou aqui nessa cadeira e falou em Moto 2020. Claro que ele não seguiu, mas entregou o Moto na Série C do Campeonato Brasileiro. Né? Depois, quais foram os problemas? E antes, nós citamos aqui um monte de presidentes do Moto recentes. E só 2, desde lá do Eugênio Rodrigues, do J. Pinto, só 2, com o pensamento de tornar o Moto uma força do Nordeste de novo. Porque o lugar do Moto não é na Série D. E para isso acontecer, torcedor, você tem que ficar atento. Já chega do Moto se transformar numa verdadeira laranjada. Vai lá que eu te ajudo. Aí depois o cara fica aqui no centro, ó. Fica aqui, ó. Aí olha para um lado, olha para o outro. Né? Se o dirigente liga, o cara que disse que vai ajudar, liga para ele, aí ele diz, eu não posso te atender. Aí o cara já se afasta. Eu não quero mais saber. Não é responsabilidade minha. Você sabe muito bem que isso acontece. Então preste muita atenção. Vamos aguardar para ver como é que vai desenrolar essa eleição do Conselho Deliberativo. Tem muita coisa que pode acontecer para que o Moto, claro, mantenha o seu planejamento. O Massinho, inclusive, nos áudios, grande Dejaí, ele falou que aquela apresentação que a princípio está marcada para o dia 9 já não aconteceria mais. Né? O Moto até o momento não confirmou isso. Acredito que se o Natanael for reeleito, e a eleição deve acontecer pouco depois disso aqui, Conselho Deliberativo dia 21, tomara que marquem logo a eleição do Conselho Diretor, porque o Moto tem que começar o trabalho logo no dia 9, né? E assim, no áudio que ele soltou aí, ele disse não ia mais já iniciar no dia 9, né? Isso. Ele disse, se ele disse, é porque ele deve ter tido alguma conversa, né, com a diretoria em relação a isso, e justamente por essa indefinição da eleição. E também pela cota, né? Porque hoje, para o Motoclube iniciar uma pré-temporada, um planejamento já para a temporada do ano que vem, precisa ter dinheiro. Precisa ter dinheiro. E o presidente Natanael, os caras para treinar. E o presidente Natanael não é toda uma logística, né? Você tem a passagem dos atletas, você tem a hospedagem dos atletas, tem o traslado do atleta do hotel ou da casa do atleta, não sei de onde, para o CT. Você tem que ter alimentação, tem o dia a dia. Então, assim, é muito caro se fazer futebol hoje. E sem dinheiro não tem como fazer. E o presidente Natanael está correndo atrás, principalmente de alguma parceria, para que se possa dar o início. Porque dando o início, aí as coisas tendem a ficar com mais facilidade. Mas o Massinho soltou, disse que se ele permanecesse no Moto, a pré-temporada não ia iniciar no dia que se foi informado, né? Que estava previsto. Mas vamos aguardar para ver. Pois é, vamos falando já dos futuros treinadores do Moto, né? Tem 2 nomes que surgem bem fortes, tem um terceiro que já está lá, que é o Raimundinho, que faz parte do Sub-19, mas acredito que o Raimundinho está um pouco de lado agora, até porque o planejamento do Raimundinho está com o Sub-19. Tá aí os nomes, ó, tete a tete, na moral, o Luizinho Lopes e o Leandro Campos. O Leandro Campos é esse aqui, ó. O Leandro Campos é o do FAC, né, que está com a camisa aí do Ferroviário. O Leandro Campos, ele comandou o Ferroviário no Campeonato Brasileiro da Série C, mas só que teve um detalhe. Quando ele assumiu o Ferroviário, no lugar do Marcelo Vilar, o Ferroviário caiu de produção e saiu até da classificação, quase briga para não cair. A sorte foi que quando o Ferroviário começou o campeonato, foi muito bem, somou logo 23 pontos. Então não fez um bom trabalho recente lá no Ferroviário, mas é um bom nome, treinador do Nordeste. E o outro que aparece com mais força é o Luizinho Lopes. E aí, Dejaí, o que você tem a dizer em relação a esses 2 treinadores aí? O Luizinho Lopes com passagem por outras equipes aqui, inclusive pelo 13 da Paraíba, ele treinou o 13 recentemente. 2 treinadores, um da jovem guarda, né, que a gente diz, dessa geração nova, que é o Luizinho Lopes, que fez um belíssimo trabalho na equipe do Globo. Se o Globo hoje está numa Série C do campeonato, claro que caiu, né? Mas chegou à Série C brigando com os grandes do futebol potiguar, contra a ABC, contra a América, inclusive incomodando os grandes, foi devido ao trabalho do Luizinho Lopes. 36 para 37 anos de idade, teve uma experiência agora no 13, onde em 5 jogos ele só obteve uma vitória, mas é um treinador estudioso, um treinador da nova geração. E pelo outro lado, o Leandro Campos, gaúcho de 55 anos, uma vasta experiência no futebol nordestino, futebol do Sudeste. Só que nesse ano ele não teve bons trabalhos. Ele iniciou no Altos, no Campeonato Piauiense, na Copa do Nordeste. Sofreu a maior goleada na Copa do Brasil para o Santos, perdeu de 7-1. Depois, futebol sergipano, em 6 jogos, ele só teve uma vitória. E depois voltou para o Altos.
Ele voltou para o Altos e não conseguiu nem classificar o Altos para a próxima fase do mata-mata do Brasileiro da Série D. Então, um trabalho inconstante na temporada de 2019. Mas o que pesa para o Leandro Campos? A sua experiência, principalmente para gerir um grupo novato, como vai ser o grupo do Motoclube. Então, pesa esse lado, a experiência do Campos. Mas, por outro lado, a juventude do Luizinho Lopes, eu acho que tem que ser observada com mais carinho. E eu tive já notícias, informação... É o que está mais adiantado, né? É o que está mais adiantado, é o Luizinho Lopes. Luizinho Lopes está mais adiantado, de repente pode ser o nome aí, já é um nome ventilado e que amanhã, de forma oficial, o Motoclube pode anunciar. Então tá aí, Luizinho Lopes, esse aqui, ó. É o mais novo, né? O vovozinho lá tá de stand-by, como diria o Brandão, e o Raimundinho Lopes está mais de stand-by ainda, né? O terceiro nome. Eu vou citar um nome rapidinho, que o bloco já está encerrando. Você, em caso, por exemplo, não dá certo com o Luizinho Lopes, não dá certo com o Leandro, você pensaria em dar uma oportunidade para o Marlon Coutrin, que está lá no Juventude de São Mateus e tem feito bons trabalhos nas equipes intermediárias? Agora é o seguinte, a diretoria tem que acreditar no profissional aqui da casa, digo da casa aqui do Maranhão, e de repente você tem que comprar uma briga com o torcedor. Porque você anuncia um Marlon Coutrin, que não tem tanta experiência, não tem tanto nome no mercado, você vai comprar uma briga com o torcedor e você tem que bancar. Você tem que, você tem que contratar o treinador e dar todo o suporte para que ele possa fazer um bom trabalho, porque ele já demonstrou capacidade em equipes com menor estrutura e chegando até semifinais de campeonato estadual e brigando até por título e fazendo boas campanhas. Um exemplo no Cordino. De repente, o melhor momento do Cordino foi sob o comando do Marlon Coutrin. Tá na equipe do Juventude, né, São Mateus. Foi campeão da segundinha. Campeão da segundinha e líder agora da Copa líder, venceu a equipe do Maranhão Atlético Clube. Então, assim, ele já demonstrou há muito tempo que tem capacidade. Eu acho que o que está faltando é uma oportunidade em um grande clube da capital. É um bom nome, mas esses dois aí, que eu acho que entre esses dois aí que vai ser o novo treinador. Tá certo, nós falamos do Marlon Coutrin, que alguns torcedores falaram, mas o nome do técnico do Moto deve ser esse aqui, ó, Luizinho Lopes, né? Caso não dê certo, o Leandro aparece como uma segunda opção, tá bom? Agora vamos dar o recado da Escola Raio de Sol, porque a Escola Raio de Sol tem ensino de qualidade para o seu filho. Há muito tempo a Escola Raio de Sol, ela vem mostrando o futuro que o seu filho deve seguir, vem auxiliando você na educação do seu filho. E a Escola Raio de Sol tem novidades, tem promoções para o turno vespertino e para o noturno. Você pode conversar com o professor Antônio Macedo lá no Planalto Pingão. Um abraço para o professor Antônio Macedo. O Esporte Guará vai para a segunda parada e voltamos já falando de Copa FMF. Tem novos líderes rigorosamente empatados na Copa FMF. Voltamos já. De volta aqui com o Esporte Guará. Lembrando que amanhã nós vamos detalhar a tabela do Campeonato Maranhense, mas eu vou antecipar porque a tabela foi divulgada no sábado, né? A primeira rodada, o campeonato começa no próximo dia 25. É bom lembrar que o Imperatriz abre a Copa do Nordeste no dia 21 contra o CRB. Esse é o jogo de abertura da Copa do Nordeste. No dia 21, o Imperatriz vai receber o time do CRB. E o Campeonato Maranhense começa no dia 25, um sábado, com 2 jogos. O Maranhão recebe o Imperatriz, já tem clássico logo na abertura do campeonato. Pinheiro enfrentando o Cordino, esse jogo lá em Pinheiro, no Costa Rodrigues. E no domingo, 2 jogos. O Juventude joga contra o Moto lá em São Mateus, no Pinheirão. E o Sampaio enfrenta o São José. O Sampaio ainda aguarda a definição e liberação do Estádio Municipal Nilzinho Santos para saber se vai poder mandar esse jogo lá ou não, e a própria federação aguarda. Então é essa a primeira rodada. Maca Imperatriz, lá, aliás, aqui em São Luís, no sábado. Pinheiro e Cordino lá em Pinheiro. O Juventude enfrentando o Moto lá em São Mateus, e aqui em São Luís no domingo o jogo do Sampaio contra o São José. Juventude e Moto também no domingo, Sampaio e São José no domingo. Só o Maranhão joga no sábado contra o Imperatriz, dos times da capital, na primeira rodada do Campeonato Maranhense. E agora eu vou dar o recado do Mercadinho Tarrafas, porque chegou novembro, dezembro tá bem aí, e o Natal premiado do Mercadinho Tarrafas já começou. E aí? Já deu uma passada lá no Mercadinho Tarrafas? Já conferiu de perto tudo aquilo que eu anuncio seguidamente no programa Esporte Guará? Porque o Tarrafas Mercadinho, meu amigo, é simplesmente o menor preço da capital. Não tem nenhum lugar onde seu dinheiro vai render tanto quanto rende lá no Mercadinho Tarrafas. O Tarrafas Mercadinho é próximo da Feira Municipal lá da Liberdade. É um ambiente conhecido por todos, onde você vai encontrar o produto que você precisa por um preço que cabe no seu bolso. E ainda tem aquela questão, tem produtos variados, né? Você vai ver o arroz da marca que você quer.
quer, o açúcar da marca que você quer, com preço que cabe no seu bolso. É só você ir lá. Gêneros alimentícios, produtos de limpeza, tudo que você precisa para higiene pessoal, frios, refrigerantes, as bebidas, aquela glacial bem gelada para você colocar no congelador, outras marcas também de cervejas, você vai encontrar lá no Tarrafas Mercadinho. E comprando acima de R$50, você vai concorrer no dia 24 de dezembro a 5 vale-compras de 200, 5 de 300, 5 de 400 e um super vale-compras de R$500. São R$5.000 em prêmios para você na véspera do Natal, hein? Natal premiado é lá no Tarrafas Mercadinho. E agora vamos falar da Copa FMF. Tivemos 3 partidas que movimentaram o final de semana e já teve mudança, rebuliço na tabela da Copa FMF. Não é que o Maranhão Atlético Clube perdeu para uma equipe que jogou quase o tempo inteiro com um jogador a menos? Pois é, o Maranhão Atlético não conseguiu reverteu uma situação desfavorável. O Juventude de São Mateus marcou 1-0 logo com o Leonardo, depois teve um jogador expulso, o zagueiro Ramon, né, cometeu uma falta para cartão amarelo, depois cometeu mais uma, o jogador do Maranhão ia em direção ao gol, era lance de segundo cartão, ele recebeu o segundo cartão. O Maranhão parecia que ia melhorar, mas não conseguiu. O time do Juventude chegou ao segundo gol, marcado pelo Maurício, numa boa jogada do Leonardo pela direita, cruzamento, o Maurício acabou fazendo o gol. Na segunda etapa, o Maranhão diminuiu. No único lance onde o Kleber Pereira foi solidário, já vou comentar aqui, segue muito individualista, perdeu pênalti no primeiro tempo, que poderia ter mudado a história do jogo, bateu pênalti displicente, teve uma bola que ele recebeu livre, passou o atacante Davidson pela esquerda, era só rolar, ele preferiu chutar, enfim, perdeu essas boas oportunidades. No lance em que foi solidário, deu passe para o Marcelo marcar o gol. Parecia que o Maranhão ia virar, só que num vacilo, o Maurício, após o cruzamento, marcou o terceiro gol do time do Juventude, que venceu por 3-1, uma bela vitória. Juventude líder, junto com o PAC, que ganhou do Santa Quitéria lá de virada por 3-1 de Jair, e o Maranhão, né, poderia ter trazido um resultado melhor, né? Não conseguiu e sofre a primeira derrota na Copa FMF. E assim, as equipes que empataram na primeira rodada, né? O Pinheiro, o PAC e o Juventude ganharam e são os líderes. Agora vale destacar o que você disse, a equipe do Maranhão Atlético Clube, acho que perdeu para ele mesmo, né? A equipe do Pinheiro jogando dentro de casa é muito forte. Você tem um Ramon e tem um Chico Bala, que são 2 jogadores acima de 23 anos. Isso. Mas é uma equipe que tem conjunto. Equipe equilibrada. Permaneceu muitos jogadores que faziam parte do elenco, não titulares na segundinha, mas que com a idade abaixo de 23 anos... é titular e, sob o comando do Marlon Cotrim, é uma equipe muito consistente. É uma equipe que joga de um futebol moderno, é uma equipe equilibrada dentro de jogo, e o Maranhão teve muita dificuldade. Como você bem destacou, 2-0, muitas das vezes o Kleber Pereira muito individualista. Não, é demais. 2-1 Esse jogo foi terrível. O lance que ele deu assistência, o Marcelo diminuiu, poderia ter tido uma melhor sorte se tivesse convertido o pênalti, né? Poderia dificultar um pouquinho mais para a equipe do Pinheiro, mas se ele faz o gol, ficava 1-1 ali. Ficava 1-1, mudava a história do jogo. Mais em campo. E justamente, o Ramon, né, acabou sendo expulso, mas é um Maranhão Atlético Clube que eu acho que quando o treinador esteve aqui, o Lucas Andrade, nós até perguntamos qual seria o terceiro jogador a ser contratado, se seria um goleiro, um atacante, e não contratou. E está fazendo falta, principalmente o goleiro. O goleiro tem que ser um goleiro experiente. O goleiro falhou. Falhou, o Jonathan. O Jonathan na saída de bola, ele acabou falhando, entregou no pé do Maurício. Justamente. Então, assim, Maurício fez o gol. Eu vejo que o MAC, nesse momento, sente muito a falta de um goleiro experiente. Perdeu o jogo, mas continua bem na tabela de classificação, 3 pontos. E parabéns para a equipe do Pinheiro, que jogando dentro de casa já mostrou que tem qualidade. Gramado bom. O público entendeu de que é fundamental você apoiar, e o torcedor do Pinheiro tem apoiado. E é uma das equipes que nós destacamos aqui antes da competição inicial, Laércio, que é favorita ao título e que é a vaga da Série D do ano que vem. É muito baixa, não, a defesa do Maranhão, principalmente os laterais. Isso não complica para a marcação, porque o Maranhão tomou 3 bolas aéreas com o Maurício. O Jonathan fez uma defesaça, e nas outras 2 ele conseguiu aparecer livre, sempre no segundo pau para marcar os gols. Você tem o Maicon, né, que é o que tem mais estatura, mas os 2 laterais são baixos, principalmente o Paulinho, né? E o Breno também. O Breno também, mas o Paulinho é um pouco franzininho e de repente não tem essa qualidade na bola aérea. E é fundamental você, principalmente bola aérea, você tem pelo menos 5 jogadores de uma boa estatura. E se você for pegar a média de altura da equipe do MAC, ela é toda baixa. Porque tem o Davis, tem o Conca, tem o Kleber Pereira, que é atacante de área, que é centralizado, mas é baixo. Entendeu? São jogadores baixos.
Então, o Zé Neto também é baixo. Também é baixo. Machucado lá o Zé Neto. E tem o Sidorf, que tem um pouquinho mais de estatura. O Sidorf tem um pouquinho. Mas mesmo assim é uma equipe muito baixa. E tem sido... no jogo contra o Cordino, também sofreu na bola aérea. Também sofreu. Então, acho que o treinador Lucas Andrade tem que trabalhar bem esse lado da bola parada, principalmente defensiva, para não sofrer como sofreu ontem lá na cidade de Pinheiro. Tá, então, ou na cidade de São Mateus. Lá na cidade de São Mateus. Tá, então, desde aí falando, derrota do time do Maranhão lá pelo placar de 3-1. São José, o Peixe Pedra, venceu o Cordino por 1-0. Resultado até esperado, né? Cordino tem uma equipe praticamente lá, sub-20, jogando. E ainda teve vários jogadores que não foram inscritos. Na primeira rodada já não tinha sido inscrito e também teve vários jogadores que não foram inscritos. São José mostrou na estreia diante do Santa Quitéria que é uma equipe que perdeu, mas tem qualidade. Venceu, acho que não foi surpresa, e faz um jogo interessante na próxima quarta-feira aqui no Castelão às 3h30 contra o Juventude. Isso. É um jogo que, se o Juventude ganhar, praticamente classifica, e se o São José ganhar, entra na briga para classificação também. A próxima rodada lá o Maranhão vai jogar em Rosário contra o Santa Quitéria. Jogo difícil, né? Jogo difícil. Vai ser lá em Rosário contra o Santa Quitéria, no estádio da cidade. O Maranhão joga lá na quarta-feira, 3h30 da tarde. O jogo do São José aqui vai encarar o Juventude, que vem de Vitória. E o Pinheiro vai enfrentar o Cordino lá em Barra do Corda. Então são os 3 jogos que movimentam essa rodada, que pode até já ter uma definição. O Pinheiro, né, pode ser eliminado quarta-feira. O Pinheiro não, o Cordino. Se perder para o Pinheiro... E o Pinheiro é favorito. Eu vejo o Pinheiro favorito, eu acho que ganha. Uma vitória vai para 7 pontos, né? E vai para 7 pontos. É que eu não estou falando. Elimina já a equipe do Cordino, e o PAC ganhando e o Juventude ganhando aqui do São José, os dois praticamente já encaminham a classificação. Você acredita que o São José não pode surpreender, não, o Juventude aqui? Pode, sim. O São José ganhou lá, né? É que nem eu estou dizendo, é um jogo interessante. Acho que o jogo mais interessante da rodada... Agora, pela lógica, o São José perdeu para o Santa Quitéria, que foi derrotado fácil lá pelo Pinheiro, né? O Juventude está com um bom time. Mas aí teve a estreia do Neto, teve a estreia de outros jogadores. Inclusive o Neto fez gol, né? E assim, a equipe do Pinheiro tem qualidade. Engraçado que empatou com o Moto Sub-19 e muitos... Poxa, o Pinheiro empatou com o Moto Sub-19. Claro que... Mas era um amistoso. Empatou com o Juventude, que é um time difícil. E o goleiro do Moto lá fez muitos milagres. E fez muitos milagres. Salvou o time do Moto lá em muitas oportunidades. Mas eu acho que o jogo mais interessante vai ser São José aqui contra a equipe do Juventude. Vai ser um jogo interessante e a gente vai lá conferir. Vamos lá, São José e Juventude aqui na próxima quarta-feira. O Maranhão jogando em Rosário no mesmo horário, 3h30 da tarde, contra a equipe do Santa Quitéria. Bom campo, tomara aí, atenção federação. Se o pessoal quiser transmitir o jogo, eu acredito que a imprensa vai transmitir o jogo lá em São Mateus. Aliás, obrigado, hein? O apelo que eu fiz aqui no Esporte Guará e para o prefeito da cidade foi algo maravilhoso. Quando eu cheguei no estádio, meu amigo, só faltou ter tapete vermelho. Internet, cabine tranquila, com energia, enfim, toda a atenção necessária. Precisei de uma mesa, conseguiram para mim. Parabéns aí ao Miltinho, obrigado ao Evandro Marques. E assim, já está no clima para a primeira divisão o time do Juventude lá de São Mateus. Só confirmando a classificação, Juventude e Pinheiro 4 pontos, liderando, rigorosamente empatados as equipes aí, até nos critérios de desempate. O Maranhão é terceiro com 3 pontos, o São José é o quarto com 4 pontos, né, na tabela de classificação. O Santa Quitéria tem 3 pontos, mas é o quinto porque perde aí nos critérios de desempate. E o Cordino, praticamente já numa situação bem difícil, ainda não pontuou. Vamos ao recado do MA Sporting Bets de hoje, porque chegou a segunda-feira, hein? Galera do Flamengo tá aí feliz da vida. Final de semana o Flamengo novamente quebrou a banca, voltou a vencer. E o Vasco, rapaz, conseguiu vitória também no final de semana. Tivemos o Clássico do Nordeste, que terminou com vitória do Fortaleza. A cotação tava legal. E hoje tem Série A do Campeonato Brasileiro com o jogo do Botafogo. Botafogo vai jogar, vou já perguntar aqui o palpite do Deja. Será que o Avaí quebra a banca hoje e desbanca o favorito Botafogo? Mas antes tem o recado do MA Sporting Bets, simplesmente o melhor do Maranhão. Faça suas apostas na MA Sport, o melhor site de apostas esportivas do Maranhão. Venha fazer parte desse time de campeões. As melhores cotações e premiações você encontra aqui. Faça já suas apostas na MA Sport e transforme seus palpites em prêmio. Aqui é emoção, diversão e premiação. Venha vibrar, torcer e ganhar com o seu time. MA Sport. Nossa satisfação é fazer ganhadores. E aí, Dejaí, quem ganha? Avaí ou Botafogo? Botafogo. Pode apostar no Botafogo. Não dá zebra, hoje... não? Não. Hoje o Fogão vai ganhar e vai deixar a zona de rebaixamento. Pois é, tá certo. O Gabriel de Castro está dizendo que lá em Rosário só faltou o refri e o Danone, né? Mas tinha água, tinha tudo lá. Então, valeu. MA Sporting Bets, o melhor do Maranhão. Faça a sua aposta a partir de R$2. Quem sabe você não vai começar a semana, além de acertar os resultados, com uma boa grana no bolso. Eu vou para o último intervalo e volto já já. Tem alô do Deja e mais informações para você aqui no Esporte Guará. Um instante só.
De volta com o último tempo do Esporte Guará. Falando um pouco do Sampaio Corrêa, o presidente do Sampaio Corrêa está em Montevidéu, capital do Uruguai. Montevidéu, como queiram, capital do Uruguai. E vai tentar conseguir alguns reforços sul-americanos, né? Do Uruguai, da Argentina, Colômbia. Enfim, pode pintar uns 2 ou 3 jogadores desses países jogando no time do Sampaio Corrêa. E podem pintar também jogadores europeus, né? Vindo para cá, para o Sampaio Corrêa para a próxima temporada, para se juntar ao elenco que já foi divulgado na semana passada, tá bom? Agora vamos falar da Pizzaria Della Costa, porque a Pizzaria Della Costa, ela tem a melhor pizza da nossa capital maranhense, lá no Parque Shalom, Avenida Daniel de la Touche, ambiente agradável, pronto para receber toda a sua família, com os filhos, um playground maravilhoso, cervejinha gelada, aquela selfie esperta com a namorada e a melhor massa, entre elas, a pizza vegana. Pizzaria Della Costa, hein? Chegou segunda-feira, dia de um happy hour bem legal. Aproveite com toda a sua família a Pizzaria Della Costa, lá no Parque Shalom. Agora está na hora do Alô do Deja, aqui no Esporte Guará. E aí, Deja? Hoje tem muito alô, rapaz. Mandar um alô para minha amiga Nádia. Nádia, que é namorada do Leonardo, ela trabalha lá no Tapera. Leonardo, que é meu vizinho lá no condomínio. Nádia, beijo, obrigado pelo carinho, pela audiência. Pode colocar as fotos. Coloca as fotos aí, porque o final de semana foi agitado. Rapaz, essas são as filhas do meu amigo Broto e a neta do meu amigo Zé Maria, a Mayra, a Carol, a Gabriele. Foi depois do jogo lá do Cantareira e elas não perdem o Esporte Guará, ô Laércio. Pô, ela falou, não, manda um abraço lá pro tio Laércio, pro tio Raimundinho. Se sintam abraçadas, viu, meninas? Pode ir passando. A Mayra, a Carol e a Gabriele. E aí são os pais. O meu amigo Broto e a minha amiga Maria. Broto, que é diretor lá do Cantareira, a Maria, torcedora fiel, beijo no coração de vocês, esse belíssimo casal aí. A galera lá do bar do Dudu no Maiobão, rapaz, meu amigo Dudu, mais conhecido como Everton Ribeiro, o baixinho ali com a camisa do Flamengo, ele que é o proprietário do bar, um bar sensacional, onde a gente se encontra lá, só amigos, meu amigo Marcão, Juan França, meu amigo Júnior. Aí o Helder, o Ivanilton, que é o presidente do departamento amador, que organiza a Copa Interbairros, maior competição aqui da ilha, e o irmão dele, o Reginaldo Melo. Foi depois do jogo do Cantareira, Cantareira foi eliminado, né? Perdeu para a Ponte Preta, que nós vamos colocar aí. Mais um abraço, meu amigo Helder, Ivanilton e Reginaldo. E foram resultados aí do campeonato do Bacuritiba. Cantareira perdeu para a Ponte Preta 4-2 e o São Paulo venceu o Canto da Ilha por 1-0. Esses foram os 2 jogos desse final de semana. E no próximo final de semana teremos mais 2 rodadas das oitavas de final lá do campeonato do Bacuritiba. Parabéns a todos que fazem aí o campeonato do Bacuritiba. Beleza, então, valeu. Um abraço também pro grande Luiz Guterres da Isca Controle de Pragas acompanhando o Esporte Guará. Para você um grande abraço, tem aí o Voz das Ruas. Semana só começando, hein? Um balanço completo do final de semana você vai ter agora com o Jairo Martins. O jeito que você gosta de jornalismo está aqui na TV Guará. Espero você amanhã, hein? Ao meio-dia, aqui no Esporte Guará. Vem pro 23. Tchau! Valeu, gente.